Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a lei de alienação parental. É, Nós estávamos tentando falar com a Érica Lins, mas infelizmente não está dando certo. Então eu quero que vocês me digam se o som está tudo ok, para falar um pouquinho para vocês dessa lei que está causando muitos problemas em todo o Brasil, muitas mães sendo punidas por causa dessa lei de alienação parental. E eu quero ler um texto com vocês mais explicativo, que é importante a gente saber o que as pessoas estão dizendo aí no mundo todo sobre uma lei que existe no Brasil há 10 anos, mas que foi rejeitada em todo o território, território nacional não, né? Que aqui tem a lei, mas em todo o mundo. É uma lei que não é aceita no mundo porque ela se tornou uma arma de violência contra a mulher e violência contra a criança, né? Recentemente essa lei ela foi revogada no México por ser considerada inconstitucional. Esse conceito, então, de alienação parental, ele busca velar a discriminação existente contra mulheres nos processos judiciais. Então, é uma lei que diz que o pai e a mãe, quando estão em processo judicial, que eles alienam a criança e tentam colocar a criança contra um outro, e isso gera maior problema na educação das crianças. E realmente existem pais e pais, né? Existem pais, casais que se separam e usam, regimentam mesmo as crianças um contra os outros e não veem como isso prejudica o emocional da criança. Porém, mas foi criada uma lei por um tal de Gardner nos anos 80, que é justamente um pai abusador que criou uma lei usando todos os sintomas que uma criança sente quando está sendo abusada sexualmente. Ele usou exatamente todos os sintomas, todas as queixas de uma criança sendo abusada como sendo um sinônimo de alienação parental. Para o quê? Para tentar reverter a situação. Para o abusador se defender, ele inventou uma lei de que diz que a criança sente todos esses sintomas como pavor, medo do genitor, de algum dos genitores, porque o outro genitor está implantando memórias falsas nessa criança, né? Então você veja como o que aconteceu com essa questão da alienação parental. E virou uma lei que aceita no Brasil há mais ou menos 10 anos. E muitas mães têm perdido seus filhos. Muitas mães têm enfrentado processos judiciais intermináveis para tentar conquistar novamente a guarda dos seus filhos. Mas acontece o seguinte: o homem sempre está em vantagem, porque o homem é que tem o seu trabalho, né? É que normalmente, né, nesses 10 anos foi comprovado isso. Então, o homem tem o seu trabalho, o homem tem mais poder aquisitivo, ele abandona a mulher e a mulher sofre violência moral, violência simbólica, se fragiliza, a mulher é que pensa mais nos filhos, e aí se teve esse abuso sexual, nós estamos falando do abuso sexual, a pessoa, o pai ou a mãe, mas vamos falar do homem, né, que abusou essa criança, esse filho, ele já é um psicopata, um sociopata. Então ele vai fazer de tudo o possível e impossível para tentar enganar, arregimentar pessoas para o lado dele. Ele vai fazer isso como? Juridicamente, se vitimizando e usando do seu poder econômico para contratar bons advogados e para discriminar essa mulher que se torna uma doida, uma leoa para proteger os seus filhos, e tudo é usado contra ela. Nessa lei que nós queremos que revogue a doutora Patrícia Alonso, a Érica Lins, Padre Pedro, enfim, grupos que já estão aí há muito tempo lutando contra a alienação parental, elas têm provas suficientes e tentaram mostrar isso para essa nova lei, né? De que as mães seriam muito prejudicadas. Por quê? Porque as mães estão sendo vítimas de uma outra alienação pela justiça. As mães estão sendo acusadas de que quando elas denunciam um abusador ou pai abusador,
elas estão sendo acusadas de cometer essa alienação parental. Mas essa lei de alienação parental, ela foi revogada em vários países. Essa síndrome de alienação parental, que é usado pela psicologia, pela medicina há muitos anos, há 10 anos propriamente dita, ela não é aceita no mundo todo, não foi aceita. E mesmo assim, aqui no Brasil, ela funciona. Funciona para quem? Para os abusadores. Então, ela se tornou o que essa lei? Ela se tornou uma arma nas mãos de um abusador para se defender da denúncia do abuso. Então, é muito sério essa lei. Mas continuando o que aconteceu no México, por que o México está contra essa lei também? Essa lei, ela discrimina a mulher porque ela forja um álibi para violadores de mulheres e crianças, deixando vítimas de violações em total desproteção. Especialmente quando esse pai possui bons advogados e boa orientação de como deve agir no processo, passando muitas vezes a ser visto como vítima da situação. Com a atual legislação, o pai encontra vantagem na disputa judicial acerca da guarda, visitas e pensão alimentícia dos filhos, pois lançará mão, se entender necessário, dos argumentos relativos à alienação parental, mesmo que muitas vezes não tenha registrado ou procurado os filhos e ainda não tenha ocorrido a violência. Os pais normalmente possuem maior capacidade emocional nos litígios, assim como maior poder econômico e financeiro de custear um processo judicial, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, alegam não possuir condições para pagar uma pensão alimentícia adequada à criança. Possuem, em geral, vantagens sobre sua vítima em testes psicológicos, já que a criança ou a mãe são as que foram traumatizadas pela violência, podendo assim apresentar alguns sintomas, e ainda possuem a capacidade de dizer o que deve ser dito aos peritos judiciais que não conseguem avaliar devidamente as situações em uma única entrevista, agindo na maioria das vezes mais como investigadores da suposta alienação parental do que como profissionais que buscam verificar se realmente houve a violência ou não da criança. Então, uma lei que está, entre aspas, né, para aqueles legisladores que estão tentando enfiar essa lei, relatora Leila, quem lê superficialmente a lei acha que ela está favorecendo a criança, né? A criança que vai ficar livre de pais abusadores, aqueles pais que numa separação as usam como moeda de troca e tentam contaminar, falar mal de um para o outro. Não é simples assim. Quando um psicopata abusa uma criança, ele usa de todas as armas para se vitimar e de todas as armas para dizer que ele é um coitadinho, uma vítima, porque ele não tem sentimentos, então ele está em vantagem. Quando um abusador entra numa disputa com a mãe, que é a mãe fragilizada, a criança fragilizada, essa mãe e essa criança têm sintomas, porque elas estão frágeis. Então, o alienador, que é esse pai, né, alienador, ele não tem sentimentos, ele é um psicopata, então para ele é muito fácil entrar nessa disputa, principalmente se ele tem mais condições financeiras. Então, enquanto a mãe chora, a mãe grita que ele não vai colocar a mão nos meus filhos nunca mais na vida dele, faça qualquer coisa, eu vou fugir e dar uma de louca, porque é isso que nós somos, leoas, e damos uma de louca mesmo. O abusador fica lá, centrado, fazendo joguinho psicológico e consegue enganar até mesmo um bom juiz. O pai violador tem o poder de manipular, intimidar as crianças a respeito das declarações a serem prestadas. Entretanto, em geral, as mães é que são vítimas como manipuladoras, pois para eles, para todo esse processo, é elas que inventam a violência. Então, o que os pais estão fazendo? Os violadores, os abusadores, eles estão invertendo a situação, usando a lei que era para proteger, entre aspas, a criança e a mulher, e na verdade ela está sendo usada para proteger o abusador. Então, olha como a linha é tênue para as pessoas se enganarem com a lei de alienação parental. Então, o nome parece, nossa, né? É uma lei boa,
que vai fazer bem para a criança, porque não vai permitir que nenhum dos pais aliene essa criança, né? Um contra o outro. Parece bonitinho, mas não é verdade. Essa lei está sendo usada para abusadores contra as mães que denunciam os fatos, porque esses abusadores têm poder psicológico contra a lei e eles têm poder psicológico de alienar a justiça a favor deles. Então, olha que complexo que é isso. Na análise da prova em geral, se conta somente com um perito em alienação parental, conforme previsto na lei, mas deveria ser 2 peritos, então, sendo que um deles experto em violência intrafamiliar. E ainda quando a defesa utiliza o argumento de alienação parental no processo de família, o que acontece é o arquivamento dos processos criminais e a descrença na palavra das vítimas. Então, eles usam alienação parental e pronto, a justiça entendeu que isso pode estar acontecendo mesmo, então esquece-se a denúncia do abuso. Porque a lei da alienação parental diz que são implantadas memórias falsas de um dos cônjuges, né? Na mente da criança, para que a criança fique contra o pai. Então, a criança foi abusada. A mãe enlouquece e denuncia o abusador. E a mãe que presta separa desse abusador. A que não presta fica lá, né? A que é tonta, que é coitada, fica lá. Mas a que presta, que defende seus filhos, ela sai com uma mão na frente e outra atrás e ela sai defender os seus filhos, né? Mas aí vem o abusador e usa a lei de alienação parental para dizer ela está mentindo, ela implantou memórias falsas na mente desse meu filho. E eles dão de coitadinho. E a mulher, vendo que a justiça está entrando na conversa desse abusador, porque existe, né? A psicologia aceita essa alienação parental, o judiciário cegamente, que eles estão alienados pela lei da alienação parental. Eles acreditam nisso. Então, como eles não têm a certeza absoluta de quem é o abusador, então eles mesmos se defendem através da lei de alienação parental. Ó, que doido! Mexer com sexualidade, principalmente com abuso sexual infantil, mexe com todo mundo, e principalmente com aqueles que estão ali lutando contra essa questão de abuso sexual infantil da criança. Então, às vezes, o próprio legislador, ele age como uma formação reativa. Ele tem medo que seja verdade, então ele prefere deixar como está. Para não dar problema para ninguém, deixa. Se existe uma lei de alienação parental e parece que é isso que está acontecendo, porque a lei diz isso, então, caso encerrado. Ninguém está nem aí para a criança. A mãe que protege a criança e luta e briga como uma leoa para defender aquele seu filho, vira a louca da história. E o alienador vira o coitado, o santinho. Se você olhar, tem um fundo de preconceito contra a mulher nisso tudo. Então, quer dizer, há um preconceito entre os próprios homens. Talvez aqueles que não admitam que um homem abuse de uma criança, eles mesmos têm uma defesa que os impede de ver a verdade, de ficar do lado dessa mulher. Muitos homens que cometem violência são hábeis em se apresentar-se como pais carinhosos, cooperativos, apontando a mãe como a iniciadora de conflitos, a impulsiva, a excessiva, né? Excessivamente protetora, quando não solicitam laudos, buscando questionar a saúde mental das mães. Então, olha a lei que surgiu para cuidar das crianças, para evitar que mães, que pais usassem as crianças para alienar as crianças contra um pai ou contra uma mãe, que aparentemente surgiu para isso, na verdade virou uma arma de discriminação contra a mulher, porque só a mãe que defende a criança contra o abuso, contra o abusador, é que está pagando o pato. Ela está sendo chamada de louca, de mentirosa, de alienadora e, pasmem, hoje ela pode ir até para a cadeia. E os filhos ficarem nas mãos do pai abusador. As mães, em geral, são ofendidas deliberadamente nesses processos judiciais. E quando qualquer desvio comportamental é apontado nos laudos, já se entende como um motivo para retirar a criança dessa mãe.
É óbvio que a mãe vai ter problema emocional. Uma mãe que tem uma criança, que ela tem certeza que foi abusado pelo pai que deveria proteger, essa mãe, ela está com problema emocional já. Ela já fica emocionalmente abalada. E aí eles fazem um laudo, pede um laudo técnico, né? Um laudo emocional da mãe, comprova que a mãe tem problemas emocionais, é óbvio, porque a mãe, se ela é casada com um cara que abusa da criança, quanto tempo essa mãe já está sabendo? Ou quanto tempo essa mãe já deve estar sofrendo algum tipo de abuso para chegar nesse ponto que chegou? E a mãe tem que tomar uma atitude, tem que largar tudo, tem que denunciar. Você acha que isso não afeta o emocional de uma mulher, de uma mãe? Claro que afeta. E eles se aproveitam desse emocional, se aproveitam desse desequilíbrio emocional, né? Para acusar a mãe de ser uma doida e que está mentindo, inventando e alienando a criança, né? Então, eles pedem esse laudo já com motivo para retirar, para arrumar um motivo para retirar a criança da mãe, desconsiderando que o desequilíbrio ocorre justamente em decorrência das violências sofridas por essa mãe, por essa mulher, direta ou indiretamente por causa do abuso sofrido pelos filhos, né? A comprovação da violência sexual contra menores ou até a violência física e emocional são muito difíceis. Então, aí que é o pepino. É difícil. Conforme foi verificado na pesquisa realizada pelos tribunais portugueses, que identificou que a maior parte dos abusos sexuais são praticados em ambiente familiar pelo pai ou membros masculinos da família e muitas vezes não deixam marcas físicas no corpo da criança, detectáveis em exames de medicina legal. Então, olha a situação. É difícil você detectar um abuso, a não ser que seja realmente um abuso físico, um estupro mesmo, que esse bandido marginal psicopata estuprou a criança, então leva a criança no médico, já está ensanguentada, e aí o médico diz que houve abuso, mas aí ainda ele alega, houve abuso, tudo bem, a ciência diz que houve abuso, mas aí para provar que é o pai que abusou? E daí para provar quem é a pessoa que abusou? Você entende como a situação é difícil? Aí a mãe entra numa luta, numa batalha, e aí, por causa dessa lei, a mãe está sendo acusada de ser a doida, a que inventa e que quer achar um culpado para o abuso dos seus filhos. E normalmente ela culpa quem? Segundo a lei de alienação parental, o pai, porque o pai é mais próximo e ela tem algum problema com o pai lá, está em separação, por exemplo. O que é uma questão muito rasa, muito irresponsável. Na mesma linha, contamos com os registros policiais de violência sexual no Brasil, do Disque 100, de 70% a 80% dos casos de violência contra criança e adolescente ocorrem dentro do ambiente familiar, sendo os pais, seguido dos padrastos, os principais violadores. Exatamente por isso, a jurisprudência nacional é clara em valorizar a palavra da vítima em crimes sexuais. Então, é uma jurisprudência. Há pesquisas que dizem que a maioria, 70% a 80% dos casos de violência sexual, infelizmente, acontece dentro da casa e acontece com o pai, né? Ou o padrasto, ou seja, as figuras masculinas, elas são mais propensas a abusar das crianças. Então, 80% a 70% dos casos que acontecem são direcionados mesmo aos pais e aos padrastos. Por isso que a justiça acredita que sim, é a criança. Acontece que é o pai ou o padrasto. Com essa lei de alienação parental, abre-se aí uma brecha, aliás, uma baita de uma brecha, para que o pai alegue que é mentira. Como é difícil de provar o abuso psicologicamente falando, então é fácil você provar alienação parental. Como assim? É difícil provar um abuso, mas é fácil provar que a mãe implantou memória falsa na criança. É fácil você provar, é difícil você provar o abuso que aconteceu quando a criança diz claramente, mas é fácil provar que a criança diz claramente porque alguém plantou uma memória falsa. Gente, existe esse negócio de memória que você falsa, no sentido de você interpretar diferente a mesma situação. Não é uma memória falsa, na verdade, né?
é uma memória verdadeira, porque para a pessoa é verdadeira. A pessoa, ela só interpretou vários casos de forma diferente, porque o cérebro viu daquele jeito. Só que sempre quando alguém conta uma história, ela tem razão de ser, a não ser quando uma pessoa tem mitomania, pseudolalia, tem doenças com a mentira, uma patologia dela pessoalmente, está inventando aí qualquer coisa, até um abuso mesmo, a pessoa inventa, não vê? Várias meninas aí que inventam, que foram abusadas, que arrumam toda uma confusão, mas tem um objetivo, né? Porque elas querem lucrar com isso, lucrar uma mídia ou lucrar dinheiro. O caso do Neymar, por exemplo, uma invenção, mas aí é uma mentira, você entendeu? Inventada, uma mentira, um abuso falso, inventado com o propósito de lucrar alguma coisa. Agora, a criança, quando ela fala, gente, tem alguma razão de ser. Então, mesmo que esse pai alegue que a memória é falsa, a memória não surgiu do nada. É isso que a gente tem que questionar. Mesmo quando eles falam que acreditam que a criança pode ter sido alienada por alguém, um adulto enfiou uma memória. Gente, é tão ridículo isso, porque veja, a mãe é alienadora. Aí ela aliena e bota uma memória falsa na criança. Aí a criança fica totalmente voltada para ela, o amor, tudo, né? Porque mesmo essa mãe alienando, aí a criança ainda fica do lado dela, você entende? Aí se o pai fosse o bonzinho, o queridinho, se o pai não tivesse violado, mesmo essa mãe ter tentado colocar algumas memórias ou mentido para essa criança não ia ficar com raiva desse pai. Ela poderia até dizer com medo, ela poderia falar assim, não, abusou sim, eu já tive um caso. A criança ficava assim, não conseguia olhar no olho do pai, não conseguia olhar no olho nem da mãe para mentir, você entende? Então tem casos, claro que tem casos, né? A gente também pode fechar os olhos para isso, mas a criança não fica com raiva do pai. As crianças que estão sendo vítimas dessa lei de alienação parental, que estão sendo arregimentadas, né, de forma contrária pelos pais, que estão sendo usadas pelos pais abusadores, essas crianças têm ódio, têm raiva, têm nojo, têm medo desse pai. Mas o que a lei da alienação parental diz? Que ela tem raiva, que ela tem nojo, que ela tem ódio, que ela tem todo esse turbilhão de sentimentos, porque a mãe plantou uma memória falsa. E essas memórias falsas é que causaram todo esse sentimento. Gente, não é verdade, não existe isso. Somente quando você passa por uma situação real que é capaz de gerar em você todos esses sentimentos. A criança pode, como uma mãe está mentindo para a criança, para que a criança não veja mais o pai, ele até pode ficar do lado da mãe, ele até pode se convencer, mas não tem esses sentimentos todos. Esses sentimentos todos gerados por um abuso, que, pasmem, são os mesmos sentimentos, segundo Gardner, que é o pai da síndrome de alienação parental, são os mesmos sentimentos de uma criança que foi alienada. Não tem consistência isso. O peso de um trauma é uma coisa. O peso de alguém colocar você contra outra pessoa tem outro peso emocional. Você pode se convencer, mas o teu corpo, o teu cérebro, os teus sentimentos não sentem a mesma coisa, gente. Então é loucura. Os métodos são ineficientes e geralmente fazem uso de acariação, métodos coercitivos, intimidadores. As vítimas menores de idade, como se estivessem tratando com adultos, ou seja, quando há essa guerra entre pai e mãe, né, e essa tentando provar que há uma alienação parental, os métodos que eles usam são extremamente agressivos. Aí sim a criança vai ter problema emocional, porque a criança vai ser exposta, colocada na frente do pai abusador. Olha o medo que ela tem daquele pai, olha a confusão que vai ficar na mente dessa criança. Então, a lei da alienação parental, resumindo, ela só está destruindo o emocional, o psicológico dessa criança. O fato é que intencionalmente já se reconhece que, em razão do ambiente, dos métodos, a própria cultura da naturalização da violência, da descriminalização e da amorosidade, ainda ocorre a falta de provas evidentes, se aplicando um indúbio pro réu,
o que não significa não ter ocorrido a violência, mas sim que o método, o ambiente e o preconceito advindos dos profissionais contribuíram para o resultado. Então, os profissionais simplesmente, é alienação parental. Eles preferem acreditar que é alienação parental do que tentar investigar se houve abuso ou não, porque é mais fácil. O diagnóstico é mais fácil, porque quando é uma coisa inventada é mais fácil, é matemático ali, você, tem isso, tem isso, tem isso, pronto, já resolveu o problema. E quando você vai diagnosticar uma criança com abuso sexual, não é tão simples assim, né? Então requer conhecimento, inteligência, requer ouvir a criança sem contaminação. Uma criança não vai dizer que foi abusada sem ter um fundo de verdade. Pode aumentar esse abuso e depois do abuso fantasiar algumas coisas por medo? Pode, mas teve o abuso. É isso que a gente tem que entender. Que não tem essa memória falsa que alguém colocou por colocar. Não. Enquanto os tribunais exigem das vítimas materialidade de provas para garantir a certeza sobre a denúncia, o mesmo não ocorre na acusação de alienação parental, promovendo a desigualdade. Não tem provas de que aconteceu abuso. Os tribunais exigem provas do abuso. Tem as provas, mas eles não aceitam. Mas para provar que é uma alienação parental, que uma mãe inventou, mesmo não tendo inventado, é muito fácil, entendeu? Então eles estão usando o próprio abuso como um álibi dos seus crimes, ou seja, a lei da alienação parental é falha, ela é ridícula, ela é mentirosa, ela é uma arma de violência contra a mulher, contra a criança. A dificuldade de prova de um abuso não significa que a mulher deve ser responsabilizada pela denúncia. E tem mais essa. A mulher se responsabiliza pela denúncia. Então, ela denunciou, não provou, o pai diz que foi alienação parental, e tá fácil provar que é alienação parental, não sei como, mas, né? E a mãe acaba indo para a cadeia e o seu filho acaba ficando nas mãos do abusador. Olha que coisa doida. A própria justiça está punindo a mãe que está denunciando o abuso, entregando a criança para o abusador fazer a festa. Imagine a situação. Aqui ele diz, vou repetir, que a dificuldade de provas não significa que a mulher deve ser responsabilizada, pela denúncia, ela fez a obrigação dela, já que é dever estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Quando uma mãe não denuncia e se descobre a violência, o Poder Judiciário não vacila em condenar a mãe conivente. Então, olha essa mãe. Se ela não denuncia, ela é conivente. Se ela denuncia, ela é alienadora. Ela está cometendo o crime de alienação parental. Você está entendendo? Se a mãe não denuncia, ela é conivente com o crime e aí ela pode ser presa por isso, ser punida por isso. O Conselho Tutelar vai tirar a criança dela. Se ela denuncia e não conseguir provas, porque a lei é injusta, provas desse abuso, provas robustas para condenar esse abusador, a mãe vira ré do caso. E o pai, que é o abusador, fica numa boa, né? O Poder Judiciário não vacila em condenar a mãe conivente, muitas vezes pelo mesmo tipo penal do violador. É um paradoxo total. Porque se ela não denuncia, ela é conivente, ela é punida como abusador. Se ela denuncia e não se prova como eles querem que prove, então a coitada da mãe acaba sendo acusada de ser alienadora e ela pode ir para a cadeia, segundo a nova lei de alienação parental da relatoria da senadora Leila, jogadora de vôlei, que deveria entender um pouquinho, ler um pouquinho mais de psicologia para entender o que está acontecendo com essas mães. A lei de alienação parental transforma a denúncia em um calvário para a vítima, invertendo o papel do algoz. Quem vira algoz é a mãe, não é o abusador. Você entende? E o abusador, ele é o alienador. O abusador, ele usa aquele momento do abuso para intimidar a vítima. Ele é que, por medo, por trauma, ele convence a criança a ficar a favor dele. Essa é a verdadeira alienação traumática de um abuso.
A falta de neutralidade na norma, regra, efeitos discriminatórios, direitos e indiretos contra as mulheres, produzindo estereótipo de gênero em prejuízo das mulheres, onde qualquer mulher é vista como alienadora perante o juízo. Juízo este que deveria proteger a mulher e as crianças, pois são sujeitos em maior vulnerabilidade social. As premissas que norteiam a lei da alienação parental estão equivocadas. O pai da síndrome de alienação parental, que é o Richard Gardner, pensava e escrevia como um pedófilo. O cara, além de tudo, é um pedófilo. Tanto que, atualmente, os seus seguidores têm falado somente em alienação parental, sem falar mais em síndrome. Isso não muda a base tendenciosa da descrição. A comunidade científica internacional observou que os métodos de Gardner para determinar a veracidade de uma alegação de abuso são sinceramente tendenciosos a favor do acusado de violência sexual infantil. Gardner considerava que as atividades sexuais entre adultos e crianças fazem parte do repertório natural da atividade sexual humana e sugere que a pedofilia pode aumentar a sobrevivência da espécie humana. É esse o pai da síndrome de alienação parental. É isso que o Brasil está seguindo há 10 anos. Um pedófilo. Ele disse que as crianças, fazem parte do repertório natural da atividade, que transar com criança faz parte da atividade natural da sexualidade humana. Então ele sugere que a pedofilia pode aumentar a sobrevivência da espécie humana, servindo para propósitos, inclusive procriativos, e isso está em seu livro. Portanto, os escritos de Gardner e o testemunho de especialistas costumam beneficiar os acusadores da violência contra a criança, ao invés de proteger a criança. As mulheres brasileiras e seus filhos necessitam de justiça e, acima de tudo, que os operadores de direito, os profissionais forenses, devolvam e garantam sua dignidade humana e sua liberdade, assim como a de seus filhos. As mulheres estão presas, porque se elas não denunciam, elas são coniventes. Se elas denunciam, elas são alienadoras. Direitos humanos estabelecidos e invioláveis na cláusula pétrea da Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção Internacional de Direitos Humanos, que o Brasil ratificou, muitos perderam a guarda, muitos não convivem com seus filhos. Então está dizendo que os direitos constituídos para a mulher não valem nada quando essa mulher denuncia o abusador. Então, de qualquer maneira, ela está sendo violentada. Muitas mães perderam a guarda, muitas não convivem com seus filhos, são obrigadas a permitir que seus filhos passem finais de semana com o abusador. Imagine essa mãe sabendo que a criança está sendo abusada e tem que entregar o seu filho para ficar lá final de semana com o abusador. Precisamos repensar nessa lei de alienação parental, precisamos pedir ao presidente Bolsonaro que revogue essa lei. Precisamos repensar, Já existe um projeto de lei prevendo a criminalização de mulheres que denunciam a violência sexual, que na verdade é essa lei que eu falei, que nós precisamos pedir que a senadora do vôlei lá, que ela é relatora dessa lei, que ela não aprove, ela revogue tudo que ela falou a respeito da lei de alienação parental. Então, é complicado, é um problema grave que hoje está acontecendo aqui no Brasil. Se o México revogou, Portugal e outros países nem dão atenção e sabem que esse Gardner era um tremendo pedófilo, Como é que aqui no Brasil nós vamos dar atenção a essa teoria que já foi comprovada que é uma bela de uma mentira? E quantas memórias falsas? Na verdade, você pode interpretar o mesmo advento de outras formas, de várias formas. Você interpreta sim, mas todos têm uma base. Então, a criança pode aumentar, por exemplo, o pai abusou uma vez e ela dizer que foi sempre, porque na mente dela o trauma é tanto que ela acha que ela foi sempre abusada, mas abusou. Você entende? Eu tive pacientinha que ela dizia que o pai abusava ela, E aí o pai entrou na justiça contra a mãe
contra a mãe, falando de alienação parental. E, na verdade, houve o abuso, porque o pai fazia sexo com a namorada, deixava a porta aberta para que a criança visse, você entende? A criança dormia na cama e o pai com a namorada fazia sexo com a criança na cama. Isso é um abuso, gente. Você entende? E ele todo se vitimou, dizendo que ele nunca tocou, ele não podia colocar até fazer teste, aquele teste lá de mentira, né? Detector de mentira. Na verdade, ele nunca tocou, mas ele tinha o tesão lá dele de deixar a filha ver ele fazendo sexo com outra mulher. Então era questão de dias dele tocar naquela menina. E é um abuso isso. É um abuso, né? Mas o que é a síndrome de alienação parental? Para vocês saberem um pouquinho melhor, né? É um termo criado por Richard Gardner no início dos anos 80 para se referir ao que ele descreve como um distúrbio no qual uma criança, numa base contínua, cria um sentimento de repúdio a um dos pais sem qualquer justificativa devido à combinação de muitos fatores, inclusive a doutrinação pelo outro progenitor. Então, ele criou essa lei de alienação, essa síndrome de alienação parental. Por quê? Porque ele estava se defendendo dos abusos que ele mesmo cometia. A síndrome da alienação parental não é reconhecida como uma desordem pelas comunidades médicas e jurídica, e a teoria de Gardner, assim como pesquisas relacionadas a ele, tem sido amplamente criticada por estudiosos de saúde mental e de direito que alegam falta de validade científica e viabilidade. No entanto, mesmo assim, esse conceito veio para o Brasil e foi reconhecido pelo quê? Pela vara das famílias, preconceito de psicologia, entendeu? Ninguém quer saber se foi um pedófilo, se ele inventou tudo isso, se ele inventou esse conceito para tentar se safar dos abusos que cometia. Não, simplesmente acharam bonitinho, uma palavra bonita, então vamos usar. E agora fica difícil, né? Agora que a bomba estourou, o próprio conselho que valoriza a alienação parental entender que ela está sendo usada como um álibi de abusadores para conseguir a guarda dos seus filhos e para punir as mães que o denunciaram, que os denunciam. Então as mães estão sofrendo, as mães estão lutando na justiça para que os seus filhos não estejam nas mãos de abusadores. Então, aí fica o meu carinho, meu abraço ao Dani Oliveira, né, que está aqui bem entusiasmado com tudo isso aqui que a gente está falando, mas ele está dizendo assim, que esse texto também está no coletivo Mães na Luta, coletivo Mães na Luta, sigam esse coletivo Mães na Luta, e também no Justificando, ele também está lá. Ele é usado muito por todo o povo aí, as mulheres, as mães e os amigos, os pais. A Dani, né, que é uma mulher. Podia ser o Dani, né, Dani? Porque é um nome que tanto serve para mulher. Desculpa, eu achei que era um rapaz, mas é uma moça. A Dani Oliveira, ela passou para nós aqui o coletivo Mães na Luta. Então sigam lá, sigam a doutora Patrícia Alonso, siga a Érica Lins, o Padre Pedro e tantos outros que têm lutado contra essa lei abusiva de alienação parental, tá bom, gente? Então fiquem com Deus. Eu ia fazer uma live com a Érica Lins, mas infelizmente não deu certo porque estava caindo a live dela. Eu falei, não vou aproveitar e vou falar alguma coisa para vocês. Mas ela me falou dessas falsas memórias. Na verdade, quando se fala de falsas memórias, a gente diz assim que para a pessoa é verdade, porque na verdade aconteceu um advento, não é do nada que ela tem uma ideia de alguma coisa, você entendeu? Então ela pode aumentar, ela pode fazer crescer, mas houve, na questão do abuso, houve o trauma, houve o abuso. E a criança replica de várias formas fantasiosas. Pode acontecer? Pode acontecer, mas a partir do abuso.
Então, é impossível uma mãe inventar para uma criança que ela foi abusada, implantando isso na cabeça dela e ela sentir todos os sintomas do abuso. É isso que a alienação parental fala que faz, por isso que o abusador se safa. Teve uma criança agora que eu vi numa entrevista da Record, que aliás acho que a doutora Patrícia, acho que a Érica Lins também deram entrevista, uma psicóloga, e apareceu no Câmara Record. Uma mãe falando que está na justiça, que a criança disse que foi abusada pelo pai, foi no médico, constatou abuso, mas é a palavra da criança, né? E de uma mãe doida, que doida para proteger o filho, contra um pai, um psicopata que provavelmente tem bons advogados, tem dinheiro para pagar advogado, comete abuso moral, psicológico contra essa mulher. E essa mulher está protegendo a sua criança e provavelmente se a lei de alienação parental ela se efetivar, essa mãe vai parar na cadeia e a sua filha estuprada por esse alienador bonzinho. Como dissemos no começo, o abusador, ele é um psicopata sexual. Como psicopata, ele tem remorso, ele tem as suas faculdades mentais preservadíssimas, a manipulação preservada, então ele vai estar ali prontinho para responder qualquer pergunta sem emocional nenhum. Por quê? Porque ele não tem emoções. Ele é um psicopata, o sistema límbico dele não tem emoção. Ele não tem emoção nenhuma, tanto que ele é um perverso sexual que vai abusar do seu próprio filho. Por quê? Porque ele não tem amor pela criança, ele não tem amor pela mulher. Acho que ele só casa mesmo para poder ter filho, para abusar da criança. Ele tem prazer em abusar daquela criança que é dele, que ele entende como dele, entendeu? E ele faz isso sem remorso nenhum. Então, na frente de um juiz, essa pessoa vai estar calma, tranquila, e essa mãe desequilibrada emocionalmente, porque está afetada emocionalmente. Aí ele vai pedir um laudo psicológico e vai testar que essa mãe está abalada. E ele vai usar esse laudo contra esta mãe. E ninguém quer saber se essa mãe está abalada porque a sua filha está ensanguentada, porque foi abusada por esse monstro, entendeu? Só que tem vários tipos de abuso. Então, esse detectou, a medicina detectou. E aquele que não tem marcas no corpo, como é que faz? Né? Então, essas crianças estão sendo abusadas psicologicamente, moralmente, sexualmente, tudo junto. Imagina o que vai ser dessas crianças. Nós temos que pensar uma coisa muito séria, que a pedofilia é uma fábrica, o incesto, a pedofilia é uma fábrica de abusadores. Por isso tem aumentado muito o número de abusadores, porque nós não temos dado conta do que está acontecendo em todo o Brasil. Só para dar no mundo, né? Mas um testemunho de uma menina que o Conselho Tutelar me mandou, a menina de 12 anos, dizendo que o padrasto abusava dela, né? Que abusou dela 3 vezes. A mãe não acreditava, claro, porque o padrasto era muito bonzinho. Aí senta na minha frente a menina, senta o padrasto. O padrasto era um anjo, você entende? Todo sedutor, todo bonzinho, todo queridinho. Como eu escrevi um livro Psicopatas da Fé, né? Tô ligada nesse povo. Eu olhando para a menina era extremamente desequilibrada. O que um profissional que não tem o mínimo de experiência psicológica, que não se deixa contaminar, ele não consegue avaliar ali. A mãe boazinha querida do lado do padrasto e a menina um bicho, você entende? Então, pela lógica, vai se ficar a favor do pai, do padrasto, né? E da mãe, porque o menino é um lixo. A mãe nem não passava pela cabeça dela. Ela não acreditava de jeito nenhum. Mas aí eu fiquei sozinho com o padrasto. E ficando sozinho com o padrasto, eu consegui tirar dele a seguinte explicação. Ela tem um corpo já de mulher, embora tenha 12 anos. E eu só fiz isso 2 vezes, não foi 3. É assim que é. Mas aí a mãe foi provado, né, o depoimento todo de todo mundo, aí ele acabou confessando e foi aquela bagunça. Mas porque ele confessou, você entende? Quando não se confessa, é muito difícil tirar, você dar um laudo, você como profissional e dizer foi um abuso. Você é questionado o tempo inteiro. Tem que ter um preparo muito grande. Eu sou perita em abuso sexual, então eu tenho muito cuidado de não cometer o erro de acusar um homem de abuso, porque isso é muito sério, mas muito cuidado com a criança que está denunciando o abuso.
ela pode ter aumentado tudo aquilo, mas não importa se ela aumentou, importa o que aconteceu. Porque o abuso, se for uma vez, se foi 10 vezes, é um abuso e tem que ser punido com o rigor da lei, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Patrícia Oliveira, um beijo, fica com Deus. Eliezer, Dani Oliveira, Ivaneide, um abraço. Wanda Gregório, deixa eu ver, Pedro Lucas, um abraço. Thaís Vitorello, minha amiga querida de Boston. Zenrique Rodilon, Pedro Lucas, Cleusa, Wanda, Marcos, Cresce, Vander Styles, Cloraci. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tá, gente? Mas todos contra a lei de alienação parental. Ela parece uma coisa boa, mas ela não é. Ela só é usada no Brasil para favorecer o pai abusador, lembre-se disso. Ela parece ser bonita, mas ela não protege a criança. Ela é usada como arma contra a mãe que denuncia o abuso, isso é muito grave. E ela não é aceita no mundo todo. Fiquem com isso, essa informação. Ela não é aceita no mundo todo. A teoria da síndrome de alienação parental, ela não existe, ela foi rejeitada cientificamente, ela não é comprovada, tá bom, gente? Então, fiquem espertos nisso aí e quando aparecer qualquer coisa contra a alienação parental, sejam contra também, tá? Pesquisas no mundo inteiro, a ciência no mundo inteiro já se manifestou contra, é só o Brasil mesmo que gosta de fazer encrenca, né? Então, nós temos que ser contra essa lei, já existe livros e conselhos de psicologia, e o judiciário usam muito essa teoria fracassada da alienação parental, que é de um pedófilo chamado Gardner, dos anos 80, aliás, um pedófilo que inventou isso, né, para se contrapor ao abuso. Ele copiou os sentimentos de uma criança abusada para tentar manipular a comunidade científica e, pasmem, conseguiu, né? Mas agora o mundo todo reagiu, ela foi abolida no México, Portugal, ninguém quer saber, então você também tem que saber disso, que essa lei da alienação parental ela é um embuste, ela é um engodo, ela está sendo usada para punir as mães que denunciam abuso, tá bom? Fiquem com Deus.